Antes de revelarmos o que as antenas do Alasca estão fazendo com o céu acima da sua cabeça agora, eu preciso te fazer uma pergunta. Se você descobrisse que a tempestade que destruiu colheitas na semana passada foi decidida em um escritório climatizado, você continuaria ignorando o que eu tenho para dizer? Se você busca a verdade que o sistema tenta enterrar, sua jornada começa aqui. Não se inscreva apenas por um vídeo, inscreva-se porque não sabia dessa. Nós somos os únicos que não têm medo de olhar para o abismo. Clique no botão e ative o sino. Ou continue acreditando que o clima é apenas obra do acaso. E se a natureza tivesse deixado de ser um sistema caótico para se tornar o maior laboratório de guerra da história? Nas profundezas gélidas de Gakona, no Alasca, erguem-se 180 antenas que compõem o HAARP. Oficialmente, o governo descreve o local como uma instalação de pesquisa dedicada a estudar as propriedades da ionosfera, a camada que reflete ondas de rádio e nos protege da radiação solar. Mas a ciência oficial, muitas vezes, é apenas a vitrine de um projeto muito mais sombrio. Não estamos falando de ficção científica. Falamos de tecnologia capaz de disparar bilhões de watts de energia em uma área específica da atmosfera, criando um efeito de aquecimento seletivo, que pode literalmente empurrar as correntes de jato e redirecionar tempestades inteiras. O céu deixou de ser soberano. A primeira curiosidade nunca exposta com essa profundidade é o conceito de espelho ionosférico artificial. O HAARP não apenas observa a atmosfera, ele a molda. Ao aquecer a ionosfera, os operadores podem criar uma lente plasmática no céu. E se essa lente puder refletir micro-ondas de alta potência, fontes indicam que isso permitiria a criação de anomalias térmicas localizadas. Imagine o poder de causar uma seca devastadora apenas alterando a pressão atmosférica, sem disparar um único projétil. É a guerra perfeita, invisível, sem culpados e totalmente letal para a economia de qualquer nação. O HAARP opera em frequências extremamente baixas, as ELF. Essas ondas podem penetrar quilômetros abaixo da crosta terrestre ou navegar pelas correntes marítimas. Pesquisadores levantam uma questão perturbadora. E se a injeção dessas frequências na ionosfera causar uma ressonância com as placas tectônicas? O princípio da ressonância diz que se você atingir a frequência certa, pode colapsar uma estrutura sólida. Estamos diante de um interruptor global. O clima e a Terra tornam-se ferramentas geopolíticas sob o pretexto de pesquisa. O que vemos em Gakona é apenas a ponta do iceberg de um campo de batalha eletromagnético. O conhecimento é a única bússola que funciona onde o mapa termina. Inscreva-se para não ser deixado para trás. Até a próxima profundidade. Muitas pessoas acreditam que a tecnologia do HAARP surgiu de mentes modernas da inteligência militar. Mas a verdade oculta é que os alicerces desse projeto foram lançados no início do século XX por Nikola Tesla. A segunda curiosidade, raramente discutida fora dos círculos acadêmicos de física avançada, é a conexão direta entre as antenas do Alasca e a famosa Torre de Wardenclyffe. Tesla descobriu que a Terra possui uma pulsação própria, uma frequência natural conhecida hoje como ressonância Schumann, que vibra a aproximadamente 7,83 Hz. Ele teorizou que, ao dominar essa frequência, seria possível transmitir energia sem fios para qualquer lugar do globo, mas também percebeu que isso permitiria manipular a própria ionosfera como um condutor gigante. Quando o governo dos Estados Unidos confiscou os documentos de Tesla após sua morte em 1943, o projeto de transmissão de energia foi engolido pelas sombras e décadas depois ressurgiu sob o nome de HAARP. Mas aqui reside o ponto mais profundo e perturbador. A ressonância Schumann não é apenas um dado geofísico. Ela é a frequência na qual o cérebro humano opera em estados de relaxamento e regeneração. E se o HAARP, ao bombardear a atmosfera com ondas ELF, estiver alterando artificialmente o ritmo da Terra para afetar o comportamento das massas? Estudos de biofísica sugerem que variações mínimas nessas frequências podem causar desde dores de cabeça coletivas até estados de letargia ou agressividade em populações inteiras. Não estamos falando apenas de chuvas ou secas, mas de uma invasão invisível da nossa própria biologia através do céu que nos cerca. Documentos de patentes registradas por Bernard Eastlund, o físico cuja pesquisa serviu de base para o HAARP, descrevem o uso dessa tecnologia para modificar a mente humana em áreas geográficas extensas.
A exploração detalhada dessa arma de ressonância nos leva a questionar incidentes onde multidões apresentaram comportamentos anômalos sem explicação aparente. Se o clima pode ser moldado, por que a mente humana seria poupada? Fontes esclarecedoras apontam que o HAARP atua como um gigantesco martelo eletromagnético, batendo na cúpula do planeta e gerando ecos que atravessam seres vivos e solo. Essa energia, quando direcionada, pode criar o que Tesla chamava de ondas estacionárias, capazes de gerar um efeito de estufa localizado ou até mesmo de interferir nos sinais elétricos do coração humano. O que o mundo vê como um campo de antenas inofensivo é, na realidade, a realização sombria do sonho de Tesla, mas sem o desejo de paz do inventor. É a transformação do planeta em um circuito elétrico onde os operadores do Alasca detêm o controle da voltagem. O céu deixou de ser um teto para se tornar um eletrodo, e nós somos os condutores involuntários desse experimento global que nunca autorizamos. O experimento global continua. Se você busca a verdade oculta sobre o que nos cerca, inscreva-se e ative as notificações. A jornada pela realidade acaba de começar. Até a próxima profundidade. A ciência oficial evita abordar com clareza a capacidade do HAARP de atuar como um martelo geofísico de longo alcance. Existe um fenômeno na física chamado ressonância mecânica, o mesmo princípio que faz um copo de cristal estilhaçar quando uma cantora atinge a nota exata. E se eu te dissedasse que a Terra também tem suas notas? O HAARP gera ondas ELF que ricocheteiam na atmosfera e mergulham profundamente na crosta terrestre, sintonizadas para vibrar em harmonia com as placas tectônicas. Essas ondas agem como um lubrificante vibratório que libera a energia acumulada de forma abrupta e violenta. Um gatilho para o caos silencioso. O que torna essa exploração inquietante é a precisão geográfica. Diferente de um bombardeio, o disparo de frequências não deixa rastros de pólvora ou radiação. Como provar que não foi natural? Geofísicos observaram anomalias térmicas bizarras na atmosfera dias antes de grandes sismos no Haiti e Turquia. Um aquecimento pré-sísmico captado por satélites. É a arma perfeita. Você destrói a infraestrutura de um país, causa prejuízos de bilhões e ainda envia ajuda no dia seguinte, posando de salvador em um cenário que você mesmo criou. A profundidade desse fato nos leva ao conceito de guerra geofísica total. O gatilho sísmico é instantâneo, mas o HAARP não para na terra firme. Ele também atinge o oceano. Ao manipular as correntes de jato, os operadores criam áreas de baixa pressão tão extremas que furacões são puxados por um trilho invisível no céu. Gestão climática autoritária. Onde a natureza criaria chuva, o HAARP fabrica uma inundação bíblica. A verdade proibida é que o equilíbrio do planeta foi hackeado. O céu tornou-se uma ferramenta de controle. As antenas em Gacona funcionam como a batuta de um maestro macabro, regendo uma sinfonia de desastres. Se você quer saber até onde vai este controle, inscreva-se e comente Eu sei o céu. Até a próxima. A mais devastadora de todas é o que os engenheiros de defesa chamam de modificação seletiva do escudo. Todos sabemos que a camada de ozônio e a ionosfera funcionam como um filtro vital, bloqueando a radiação ultravioleta. No entanto, o HAARP possui a capacidade técnica de criar buracos temporários na densidade da ionosfera, uma espécie de janela ou lente de ar rarefeito. E se essa janela for aberta deliberadamente sobre uma metrópole? O resultado não seria uma chuva, mas um laser invisível de radiação solar pura atingindo a superfície, elevando as temperaturas a níveis recordes e destruindo plantações em questão de horas. Essa exploração profunda nos revela o conceito de guerra térmica silenciosa. Ao contrário de um ataque com mísseis, o uso de buracos de lente ionosférica é indetectável pelos métodos tradicionais de vigilância. O HAARP pode ser usado para criar uma cúpula de alta pressão artificial. Ao aquecer a atmosfera, eles impedem que o calor suba, aprisionando a radiação solar no solo. Isso explicaria as famosas bolhas de calor. É uma arma de negação. O agressor simplesmente aponta o dedo para o aquecimento global, enquanto segura o controle remoto das janelas atmosféricas. O equilíbrio foi hackeado. A profundidade desse fato nos leva à análise de eventos de seca extrema, que parecem evitar fronteiras políticas.
O que vemos são padrões meteorológicos que parecem agir com inteligência e intenção. O HAARP transformou o ar acima de nós em uma arma óptica de precisão. Estamos vivendo sob um teto que pode ser aberto a qualquer momento para nos expor ao vácuo térmico do espaço. O que antes era o nosso escudo tornou-se o gatilho para uma desestabilização climática cirúrgica. Estamos sendo cozinhados por uma lente que não podemos ver, onde o sol é o projétil e o céu é a arma. A verdade está acima de nós, mas apenas quem olha para o abismo pode enxergá-la. Inscreva-se e ative as notificações. A jornada pelo lado oculto continua. Até a próxima profundidade. Eu sei o céu. A mantida sob 7 chaves nos bastidores da geoengenharia é a necessidade de um combustível atmosférico para que as antenas do HAARP funcionem em sua capacidade máxima. A atmosfera terrestre, em seu estado natural, é composta principalmente de nitrogênio e oxigênio, gases que não são bons condutores de eletricidade. No entanto, para que o HAARP consiga manipular o clima com precisão, ele precisa que o céu se comporte como uma placa de circuito impresso. É aqui que surge a teoria de que os rastros deixados por aviões não são apenas condensação, mas a pulverização de partículas metálicas de alumínio, bário e estrôncio. E se esses rastros forem a criação de uma atmosfera artificialmente condutora, projetada para amplificar as ondas eletromagnéticas disparadas do Alasca? Esta exploração revela que o HAARP e a pulverização atmosférica são 2 partes da mesma máquina. Sem os metais, as ondas se dissipariam no vazio. Com eles, o céu se torna um plasma maleável. Essa sopa metálica permite que o HAARP crie espelhos térmicos, refletindo energia além da curvatura da Terra. O que você vê como uma névoa persistente é, na verdade, a instalação de um sistema de antenas invisíveis flutuantes. O ar tornou-se um meio sólido para a guerra. A profundidade deste fato inexplicável nos leva ao impacto biológico silencioso. Se o céu está sendo transformado em um condutor, o que acontece com quem vive abaixo? O bário e o alumínio não permanecem no céu. Eles descem com a chuva, contaminando o solo, os reservatórios de água e os nossos próprios pulmões. Estudos apontam para um aumento alarmante de doenças neurodegenerativas e respiratórias. Estamos sendo submetidos a um experimento de bioeletricidade forçado. A verdade proibida é que o HAARP controla o ambiente onde a vida se desenrola. A saúde humana é apenas um dano colateral em nome da supremacia climática, transformando o planeta em um gigantesco processador eletromagnético. Onde o mapa termina, o experimento continua. Eu sei o céu. Se a verdade te assusta, imagine o que ainda não foi revelado. Inscreva-se para não ser deixado para trás. Até a próxima profundidade. A ferramenta mais estratégica para o domínio global é a manipulação das correntes de jato. Os rios de ar em alta velocidade que circundam o globo e ditam onde as tempestades se formam e para onde elas se deslocam. Imagine essas correntes como os trilhos de um trem meteorológico. O segredo que a ciência oficial esconde é que o HAARP tem o poder de criar paredes de alta pressão térmica na alta atmosfera. Ao aquecer massivamente uma coluna de ar, os operadores conseguem criar uma protuberância na ionosfera que força o jet stream a se desviar. E se esse desvio for usado para roubar a umidade de uma nação, causando inundações catastróficas enquanto o alvo original sofre uma seca sem precedentes? Esta exploração detalhada nos leva ao conceito de guerra hidrológica. Tempestades que estacionam ou secas que persistem por anos não são falhas da natureza, mas o resultado de um bloqueio atmosférico artificial, uma redoma de ar seco que pode destruir o PIB agrícola sem um único soldado. É uma invasão através das nuvens, um cerco medieval feito com ondas de rádio, onde a fome é a arma principal. O céu deixou de ser um teto. Enquanto governantes discutem emissões, superpotências estão jogando um xadrez climático global. Se você controla o jet stream, você controla o suprimento de comida e água do planeta. O que o espectador comum vê como mudança bizarra é, na verdade, o resultado de uma queda de braço eletromagnética entre superpotências. O destino das nações está sendo decidido através de frequências. A verdade é que a chuva deixou de ser uma bênção dos céus para se tornar uma mercadoria geopolítica, entregue a quem obedece e negada a quem resiste. O equilíbrio foi hackeado.
O conhecimento é a única bússola que funciona onde o mapa termina. Inscreva-se para não ser deixado para trás. A jornada pelo lado oculto continua. Até a próxima profundidade. Eu cesso o céu. A protegida por camadas de sigilo militar e segurança nacional é que o HAARP não interage apenas com o clima, mas com a própria biologia da consciência. O cérebro humano é um órgão eletromagnético. O segredo perturbador é que essas frequências coincidem perfeitamente com a ressonância Schumann e com as ondas ELF do Alasca. E se o HAARP for usado para transmitir uma frequência de ansiedade? Esta exploração profunda nos leva ao conceito de psicotrônica de larga escala. Fontes esclarecedoras indicam que o sistema nervoso humano atua como uma antena receptora para ondas de rádio de baixa frequência. Se essa vibração for sintonizada em 6,66 Hz, ela pode induzir quadros de depressão, irritabilidade e até náuseas em massa. O controle do humor coletivo é uma arma tática. Imagine uma cidade inteira perdendo a vontade de protestar ou, inversamente, mergulhando em um surto de violência súbita apenas porque o céu acima deles mudou de tom eletromagnético. Muitas vezes atribuímos nossa fadiga ao estresse, mas ignoramos que estamos mergulhados em uma sopa de frequências artificiais que desregulam nosso ritmo circadiano. O HAARP transformou a Terra em uma caixa de ressonância. Estamos vivendo em uma prisão sem grades, onde as paredes são feitas de ondas de rádio e o carcereiro está a milhares de quilômetros, ajustando o dial da nossa sanidade. O que chamamos de intuição pode ser, na verdade, o eco de um comando disparado do Alasca, moldando a história humana através de um sussurro invisível que atinge o espírito. A verdade proibida. A verdade sobre a nossa mente está sendo escrita no céu. Se você quer continuar desvendando o lado oculto, inscreva-se e comente Eu Si, o céu. Até a próxima profundidade. As cartilhas de diplomacia omitem que o HAARP dos Estados Unidos possui rivais à altura. Enquanto o mundo olhava para o Alasca, a Rússia aprimorava o complexo Sura e a China lançava o Meridian. O complexo Sura, em Vasil-Sursk, é capaz de disparar frequências que desafiam o controle americano. Uma batalha silenciosa pela ionosfera está em curso. A China entrou no jogo com o Meridian, projetado para limpar o céu de satélites e manipular o clima sobre o Mar do Sul da China. O desequilíbrio climático tem um culpado. O planeta tornou-se um tabuleiro de xadrez eletromagnético. Se os Esquiva utilizam o HAARP para criar uma zona de alta pressão, a Rússia pode responder para anular o efeito ou redirecionar a anomalia. A atmosfera não possui fronteiras. Uma pedrada no Alasca gera ondas de choque que percorrem todo o cinturão de Van Allen, afetando o clima em lugares sem eletricidade. É a teoria do caos induzido. O clima está sendo esticado por forças artificiais opostas que lutam pela supremacia geofísica. Um cabo de guerra invisível. E se a autorregulação da Terra estiver chegando ao ponto de ruptura? Especialistas alertam que essa guerra fria geofísica pode estar rasgando o tecido da nossa magnetosfera. O que percebemos como El Niño ou Laninha pode ser apenas o rastro dessa artilharia invisível. A verdade proibida é que o clima da Terra foi privatizado pelos complexos militares. Estamos presos no fogo cruzado de uma guerra onde o céu é o campo de batalha e a humanidade é o alvo involuntário. Uma guerra que ninguém pode interromper. Eu cesso o céu. A verdade está sendo decidida acima de nós. Se você busca o que o sistema esconde, inscreva-se e comente Eu Si o céu. A jornada pelo lado oculto continua. Até a próxima profundidade. A capacidade do HAARP de criar zonas de exclusão eletromagnética. Através de uma técnica chamada focalização de feixe cruzado, as antenas podem convergir bilhões de watts em um ponto específico da atmosfera, criando uma densidade de plasma tão alta que ela se torna impenetrável para qualquer sinal de rádio, radar ou comunicação via satélite. E se uma nação pudesse simplesmente apagar uma cidade inteira? Esta exploração profunda nos revela o conceito de buracos negros atmosféricos. Fontes técnicas sugerem que essas zonas de silêncio não afetam apenas as máquinas, mas também a vida biológica. Pássaros perdem o sentido de direção e caem do céu. O HAARP anula o campo magnético local que os animais usam para navegação. É uma forma de cerco tecnológico total.
Você não isola o inimigo com muros de concreto, mas com um muro de vibração que desorienta o corpo e silencia a tecnologia. A profundidade desse fato nos leva às misteriosas áreas de sombra, detectadas por pilotos e marinheiros, onde o GPS falha e as bússolas giram sem controle. O que muitos atribuem ao paranormal pode ser o teste de uma arma de negação diária. Ao transformar a ionosfera em uma superfície reflexiva impenetrável, os operadores conseguem cegar os olhos digitais do mundo. A verdade proibida é que o HAARP pode editar a realidade geográfica. Eles podem decidir quais partes do planeta permanecem conectadas e quais devem mergulhar na escuridão informativa. Vivemos sob uma cortina de ferro invisível que separa a verdade da percepção. O horizonte pode ser manipulado para esconder o que não deve ser visto, transformando o céu em uma cortina de ferro invisível. Eu sei o céu. O silêncio é a arma mais poderosa. Se você quer continuar ouvindo o que o sistema tenta calar, inscreva-se e ative as notificações. A jornada pelo lado oculto continua. Até a próxima profundidade. A mais aterrorizante que qualquer analista de risco poderia conceber é a inércia climática irreversível. Quando você cutuca a ionosfera com bilhões de watts, você altera a memória térmica do planeta. O segredo é que estamos perdendo a capacidade de desligar o que começamos. E se o HAARP tiver causado uma cicatriz permanente no campo geomagnético da Terra, uma fissura por onde a proteção contra o vento solar está vazando lentamente, sem que o público tenha a menor ideia? O cenário do colapso de ressonância. Frequências EUF podem estar desincronizando o núcleo da Terra com a sua crosta. É como um motor forçado a girar fora de rotação que eventualmente quebra. Não existe um botão de desfazer. Se um disparo causar uma mudança permanente nas correntes marítimas, enfrentaremos uma era glacial súbita ou um aquecimento acelerado. O HAARP pode ser o prego final no caixão do equilíbrio. A profundidade desse fato nos coloca diante de um espelho sombrio. O HAARP é a prova de que a humanidade aprendeu a brincar de Deus, mas esqueceu-se de como ser humana. A verdade é que não controlamos as tempestades, nós apenas as irritamos. E quando a natureza responder à altura, não haverá antena no Alasca capaz de silenciar o rugido de um planeta que cansou de ser manipulado. Cruzamos a fronteira. O que você viu é a autópsia de um céu que não nos pertence mais. O HAARP nos mostra que a guerra do futuro não será por territórios, mas pela sobrevivência do que resta da nossa atmosfera. Saber a verdade é um fardo. Você nunca mais olhará para uma nuvem da mesma maneira. Se você chegou até aqui, faz parte de uma minoria que parou de olhar para o chão e começou a observar os padrões invisíveis. O controle do amanhã já começou, e a única arma é a sua consciência. Comente aqui embaixo. O céu não é o limite, se você agora enxerga a rede de frequências. Compartilhe com quem acredita na sorte. A verdade está lá fora, flutuando entre as antenas. Eu sou seu guia. Até o próximo despertar. Desligando frequências, sabia dessa?